Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso quarto dia dessa jornada de 10 dias, onde a gente está se reunindo aqui logo cedo para juntos a gente poder orar, buscar a Deus para começar o nosso dia. Hoje não só começar o dia, mas começar a nossa semana. É domingo. Espero que todos tenham tido um excelente sábado ontem. Meu sábado foi bem
né, envolvente, tive muitas atividades. A gente teve uma festa, um batismo lá na Igreja Central. A gente teve um belíssimo programa dos jovens, dirigido por eles à tarde, à noite. A gente teve uma social com os desbravadores e foi uma benção. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma boa noite de sono. E para a gente começar a nossa reflexão do dia de hoje, eu gostaria de ler um trecho, como eu tenho feito, do Caminho a Cristo, que fala sobre oração. Diz assim: quando chegamos a pedir misericórdia e bênção de Deus, devemos fazê-lo tendo no coração um espírito de amor e perdão. Como poderemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não obstante alimentar um espírito de não reconciliação? Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. A perseverança na oração é também uma condição para ela ser atendida. Devemos orar sempre, se quisermos crescer na fé e experiência. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Pedro exorta os crentes: sede sóbrios e vigiai em oração. Paulo instrui: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Mas vós, amados, diz Judas, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e da nossa vida refluem para Deus a pureza e a santidade. Isso eu acho muito bonito, né? A vida de Deus flui para a nossa vida. Eu acho que não tem coisa mais importante do que a gente desejar isso, né? Que a vida de Deus flua para a nossa vida. E é por isso que a gente está aqui, por isso que vocês estão aqui, tanto vocês que estão assistindo agora, ao vivo, comigo, como os que vão assistir depois. Reforço aqui para vocês o chat que vocês têm aí, para vocês poderem colocar pedidos, agradecimentos, para a gente orar juntos, tá bom? Nos conhecemos. Orar em comunidade é isso. Conhecer as necessidades e as alegrias dos nossos irmãos. E eu tenho alguns pedidos e agradecimentos aqui para ler. E, de novo, enquanto a gente faz a nossa meditação aqui, nessa manhã, você pode colocar lá novamente seus pedidos e agradecimentos. Destaco aqui um pedido da irmã Maria Evani, que ela pede pelos filhos, noras, genros e netos. Então, a gente vai estar orando pela senhora e pela sua família, irmã Maria Evani. Também a Celi, desculpa, eu vou pular, vou fazer uma ordem diferente aqui. O Marcelo Sakamoto escreveu, uns dias atrás, se eu não me engano, na sexta-feira, pedindo pela obra, né, dele e pela mudança, né, que vai ocorrer na segunda-feira. Então, Marcelo, a gente vai estar orando por você e pela sua família e por esse projeto, tá bom? Pode contar com as nossas orações. Agora sim, a irmã Celi. A Celi, ela não é aqui de Valinhos, ela não é da região, ela é de São Sebastião. E a gente já tinha falado anteriormente, né, ontem especificamente, a gente lembrou sobre as pessoas que têm sofrido com os problemas de chuva e alagamento nas cidades. Então, a Celi de São Sebastião pede pela cidade, pede pela asa da cidade, né? O pessoal que faz o trabalho da asa, de auxílio, que a igreja tem esse trabalho tão especial. E a gente vai estar orando sim, irmã Celi, com certeza. E não só orando, mas ajudando da maneira que nós pudermos. Além disso, eu queria fazer um pedido especial, né? Esse é meu. Na quarta-feira eu o fiz lá na Igreja Central e um dia desses eu levei meu filho aqui para um parque aqui em Valinhos
E ele estava brincando no parquinho e eu acabei conhecendo uma senhora que estava com seu netinho, da mesma idade do meu filho João, ele tem 4 anos, e o menino também se chamava João. E eles começaram a brincar, eu comecei a conversar com essa senhora, a gente ficou mais ou menos 1 hora conversando, e ela começou a abrir o coração, contar que já faziam mais ou menos 2 meses que o netinho dela tinha perdido a mãe. E ele tem um irmãozinho de 2 anos. O filho dela, que é o pai dos meninos, o Ricardo, ele está sozinho agora, sendo auxiliado pelos avós dos meninos, dos dois lados, e passando por esse momento que a gente não faz ideia do que seja, né? Então, essa história me impressionou bastante por ser uma história muito difícil, mas não só por isso, né? Pela idade dos nossos filhos aí serem equivalentes. E eu peço oração pelo Ricardo, pelos meninos e pelos familiares, pelos pais dele e pelos pais da esposa que faleceu. E além disso, como a gente tem feito, normalmente a gente tem orado a cada dia por uma igreja aqui do distrito. Faltam 2, né? Hoje seria a 4ª igreja, são 5 igrejas aqui, mas eu vou fazer um intervalo nas orações dessas igrejas. E hoje eu queria pedir em especial que a gente voltasse nossas orações pelos jovens aqui do distrito de Valinhos, pelos jovens das igrejas de Valinhos. Como eu já falei no início, ontem a gente teve uma programação na Igreja Central e a programação foi uma benção. A gente tinha mais de 150 pessoas e eu fiquei muito feliz da gente reunir esse pessoal, de estar junto, de se alegrar junto e de estudar a Bíblia juntos, né? Eu acho que não tem motivo maior para a gente agradecer. Ver vários deles empenhados, planejando, fazendo projetos, eventos e grupos, pequenos grupos para estudar a Bíblia, para estar junto, isso me dá muita alegria mesmo. E eu agradeço a Deus pelos jovens aqui de Valinhos e também peço oração constante por eles, para que não desanimem, para que continuem independente do que aconteça. Então, convido vocês aí comigo a fecharem os olhos para a gente orar. Querido Senhor, eterno Deus, nós te agradecemos o privilégio de mais uma manhã meditarmos na tua palavra, conversarmos contigo. Ó Senhor, coloquei aqui vários pedidos, também agradecimentos e coloco eles todos nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós e acreditamos que a sua vontade é soberana. Senhor, também pedimos por aqueles que estão tendo dificuldades na sua vida, que essa semana que se inicia nesse domingo seja uma semana abençoada, seja uma semana de paz no coração, que a cidade de Valinhos seja abençoada pela presença dessa comunidade adventista, que a cidade de Valinhos seja abençoada pelos jovens aqui da comunidade adventista de Valinhos. Esteja conosco agora também ao abrirmos a sua palavra, nos iluminando a mente. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Dessa vez, eu falo, como eu prometi, não vai ser em Gênesis, mas no livro de Êxodo, no capítulo 3, desculpa, no capítulo 2. É o finzinho do capítulo 2. O episódio que nós lemos antes desse final aqui do capítulo 2 é quando Moisés foge do Egito, quando ele mata um homem e tem que fugir, decide fugir do Egito. E daí no versículo 23, no 24 e no 25 a gente tem um trecho curtinho, como se fosse uma espécie de um interlúdio entre Deus falando com Moisés no capítulo 3 e a fuga dele. E esse interlúdio fala algo muito importante em relação à comunicação com Deus através da oração. Diz assim, Êxodo 2, 23 ao 25.
Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. E agora? Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Esse texto me comove bastante e talvez às vezes para a gente leia isso e não entenda o grau de complexidade, de beleza que existe nisso daqui. O povo clama por Deus e esse detalhe agora é muito forte. Deus ouve o clamor do povo. Deus ouve o gemido do povo na condição de escravidão, de opressão. Por que que eu acho esse texto tão importante? Hoje a gente está acostumado a ouvir, né? Ah, Deus ouve a nossa oração. Eu já falei isso aqui esses dias várias vezes. Deus ouve se nós buscarmos a Ele incessantemente, etc. Mas a gente tem que entender o contexto dessa declaração, né, aqui. Qual que é o contexto dessa declaração que é feita aqui? Primeiro, em termos do antigo Oriente Próximo, então qual era a realidade em volta, mas também em termos do que a própria Bíblia apresenta da tensão de quem é Deus. E eu vou começar por esse segundo. Como assim o que a Bíblia apresenta em relação à tensão de quem é Deus? E eu pergunto para vocês, na Bíblia, quando a gente lê sobre Deus e aprende sobre Deus, Deus ele é distante da gente? Eu acho que a resposta que a maioria deve ter dado no seu coração, ou até mesmo vocalmente aí na sua casa, é não, Deus é próximo. Só que é interessante que, assim, vários textos da Bíblia destacam Deus ser distante. Por exemplo, uma oração que a gente vai estudar em breve, nessa semana, a oração que Salomão faz, fala: Senhor, o Senhor não cabe nem no céu. Isso é proximidade? Não, isso é distância, é grandiosidade. Deus é tão grande, segundo a Bíblia, que ele é inconcebível, ele é inconceituável. Não tem como a gente pensar em Deus usando a lógica comum. E tem um rabino que eu gosto muito, que é o rabino Abraham Joshua Heschel, que ele fala o seguinte: não tem nem como pensar em Deus usando uma lógica comum. A gente não pensa em Deus como a gente pensa numa cadeira. Porque uma cadeira é um objeto que a gente consegue ver, consegue tocar. E Deus? Como a gente pensa em Deus? Daí ele fala: a gente só tem como pensar em Deus se for através dele, porque ele tem que permitir que a gente pense sobre ele. Quando a gente pensa que a gente está entendendo sobre ele, na verdade é ele que está entendendo sobre a gente. E essa complexidade de quem é Deus, o fato dele ter criado o universo, dele anteceder tudo. Lembra, Gênesis 1, Deus é antes de tudo, ele é eterno. Como entender a eternidade de Deus para trás e para frente? É algo que não cabe na nossa cabeça. Não cabe, definitivamente. Deus, segundo a Bíblia, é sim distante, do sentido de grandioso, além da nossa compreensão. Mas e obviamente que a gente teria esse mas, ao mesmo tempo que ele é tão grande que não cabe em nada, ele é próximo. E essa tensão de quem ele é, porque para a gente, no nosso raciocínio, ou ele é próximo, ou ele é distante. Ou ele é grande, ou ele é, vou colocar pequeno, né? Mas ele é íntimo. Só que, segundo a Bíblia, ele é as duas coisas. A gente não tem como concebê-lo, mas ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o conhecemos, porque ele se revela. E isso, o fato dele se revelar para o contexto das religiões da época, e essa é a ponte daquele segundo aspecto que eu falei, das religiões em volta, é um absurdo. Por quê? Porque quando a gente olha as religiões em volta de Israel, mas não só em volta de Israel, basicamente ao longo da história e os seus deuses,
os deuses das religiões em volta de Israel. E na sequência da história, são deuses completamente apáticos, sem envolvimento com a humanidade. Deuses que a gente tem que barganhar com eles para adivinhar o que ele quer. Ele não fala o que ele quer. Ele não se envolve com a humanidade. Por outro lado, há uma revolução quando aparece esse povinho chamado Israel. Por quê? Começa a história de Êxodo falando que esse Deus desse povo ouve o gemido deles. E isso, para as religiões, é um absurdo. Como pode isso? E quer ver como essa é a reação dos povos ao redor? Em Deuteronômio, no capítulo 4, a gente tem e pode ler exatamente o que eu estou dizendo. A reação dos povos ao redor ao ver a proximidade desse Deus distante, que é o Deus de Israel. E olha só, Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Olhem só. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Moisés dizendo. Daí, versículo 6. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todas essas leis e estatutos, dirão. Olha o que eles dizem. De fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? É isso mesmo. Que povo! Esse povo a gente sabe é inteligente. E o que distingue esse povo como sábio e inteligente? Os estatutos e juízos que o Deus deles dá para eles. Poxa, olha o que ele pede para eles. Primeiro, o fato dele pedir já é um absurdo, porque os outros deuses eu tenho que adivinhar o que ele quer, eu tenho que barganhar. Peraí, se esse sacrifício não foi o suficiente, eu tenho que fazer um maior e outro maior e outro maior para adivinhar o que os deuses querem. Segundo aspecto, ele ouve quando ele é invocado. Ele ouve quando ele é invocado. Que povo é esse que tem um Deus tão próximo, que ele ouve, tão chegado, eu adoro essa expressão, tão chegado a si, que toda vez que o invocamos, ele nos ouve? E, de novo, isso pode não ser um absurdo para nós hoje, que vivemos em um contexto de bombardeamento dessa proximidade. Mas para o contexto em que Êxodo e Deuteronômio são escritos, a proximidade de Deus é algo absurdo, espantoso, porque como o Deus Criador pode ser tão próximo? Como que ele pode ouvir as nossas necessidades? Parece não fazer sentido. O problema é que, apesar da gente estar acostumado a ouvir isso, muitas vezes não é o que a gente acredita. Muitas vezes, na prática, parece que Deus não está ouvindo a gente. Deus não está ouvindo o nosso gemido, o nosso clamor. E daí eu queria terminar lendo um outro trecho do Caminho a Cristo, que diz assim: há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações e ele as atenda. Que condição é essa para que ele ouça? Uma das primeiras, e aí, qual é o segredo para que ele ouça? É sentirmos nossa necessidade do seu auxílio. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção da presença dele. Você quer que Deus ouça a sua oração? Você quer que Deus atenda, ouça o seu gemido? Então, uma das condições iniciais, das primeiras, é sentir a necessidade do seu auxílio.
Você sente necessidade do auxílio dele? Esse é o primeiro passo. Você sente a necessidade de que ele ouça a sua oração? Esse é o primeiro passo. Depois é com ele. Depois é com ele. Segundo a Bíblia, ele é um Deus que não cabe na nossa lógica. Não tem como a gente entender Deus em toda a sua plenitude. Ele é tão grande que não cabe no céu. Mas, por outro lado, ele é próximo, chegado, próximo de nós. Através dos estatutos e juízos dele, a gente conhece ele. Mas também através do fato, da garantia, da certeza de que ele ouve as nossas orações. Ele ouve nosso clamor. Ele ouve o nosso gemido, tal qual ele ouviu do povo de Israel numa condição de escravidão no Egito. A nossa condição, apesar de livres, é muito parecida. Nós estamos também numa condição de escravidão do pecado. E eu acho que não existe mensagem mais forte do que ouvir que Deus ouve a nossa oração. Talvez por conta da nossa escravidão em relação ao pecado, a gente sinta que não tem forças para se libertar disso, para conseguir crescer em proximidade com Ele. Mas Ele ouve as nossas orações, nos dá forças e age em favor de nós. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê um dia gostoso ao lado dele. Esse que é chegado a nós. Que Deus dê uma semana excelente para você. E que a gente possa ter a certeza dessa proximidade. Queria então, agora, antes da gente concluir, ler alguns pedidos, caso a gente tenha. Não sei se nós temos sim. A Ângela pede que a gente ore pelos projetos evangelísticos que estão sendo traçados nas igrejas do nosso território. Vamos orar sim, Ângela, com certeza. A Dirce pede oração pela irmã que está estudando a Bíblia, fazendo um estudo bíblico. Dirce Ribeiro, a gente vai estar orando com certeza. O Fernando Ávila, querido irmão Fernando, dá bom dia a todos e agradece pelo sábado que a gente teve na nossa igreja. Que Deus seja louvado. Amém. Foi um sábado abençoado mesmo. Tocou fundo ao meu coração. Foi muito bonito. E o Kevin, para quem não sabe, o Kevin é o responsável aqui, tá todo dia comigo, fielmente, e tudo que está acontecendo aí tem a mão do Kevin. E eu agradeço pelo Kevin, antes de ler o agradecimento do Kevin. O Kevin fala que agradece em família por mais um ano de vida da Lê e pede que continue abençoando a família dele em todos os aspectos. Vamos orar sim, Kevin. Você é uma bênção, a sua família é uma bênção aqui em Valinhos. Também a Sueli Rios pede para que orem pela saúde do esposo dela e a saúde dela, pois eles estão com Covid. Vamos orar sim, irmã Sueli, com certeza. Vamos orar sim. Inclusive, eu faço um desafio, que é quem consegue dar bom dia aqui na live antes da irmã Sueli, porque ela está aqui, ó, fielmente toda manhã, antes de todo mundo, ela já escreve lá no chat um bom dia, e a gente fica muito feliz com isso, fica muito feliz com a participação de todos vocês. Normalmente, depois, no fim do dia, eu volto aqui para ver se a gente esqueceu de algum pedido, algum agradecimento, e fico feliz de coração ao ver o pessoal compartilhando a live, escrevendo depois mais pedidos de oração nos comentários, e isso aquece o meu coração. Eu sou grato por isso. Meus irmãos, então vamos orar? Querido Senhor, eterno Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana que se inicia, e te pedimos, Senhor, que o Senhor ouça esses pedidos e também esses agradecimentos. Senhor, nós somos falhos, pecadores, e só temos acesso a Ti, só temos o privilégio dessa proximidade por causa do sacrifício do Teu Filho. É só por causa disso que a gente pode se achegar a Ti. E te agradecemos por isso. Te agradecemos pela certeza da Sua proximidade. Senhor,
que a gente sinta a sua proximidade durante essa semana, durante esses momentos de oração e durante a nossa vida inteira. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa semana para vocês, um bom domingo, e amanhã a gente está no mesmo horário aqui. Lembrando que hoje, normalmente, temos os cultos à noite nas nossas igrejas, tá? A maioria delas tem o culto às 7h30, lá no São Luís o culto é às 8h. Estão todos convidados, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir,